o mundo, a nação brasileira está enfrentando. Nós estamos aqui transmitindo este culto, na verdade gravando este culto. Nós estamos aqui com algumas pessoas só, até porque nós precisamos tomar todos os cuidados devidos para que não se propague, este vírus, coronavírus. Nós estamos aqui com algumas pessoas, o Ministério de Louvor, os pastores que residem aqui, o Ministério Internacional Estorac. E mediante a todos esses cuidados que nós estamos tomando, nós vamos oferecer ao Senhor, ainda que com um número bem reduzido de discípulos, de pessoas, nós vamos fazer este culto. Nós vamos aqui adorar a Jesus. Os nossos discípulos estão resguardados nas suas devidas casas, estão em quarentena, obedecendo uma ordem vinda das nossas autoridades constituídas aí na nação brasileira e também no mundo. Mas algumas pessoas estão aqui, nós estamos adorando a Jesus, nós estamos transmitindo agora este culto, gravando este culto. Logo mais você vai ter acesso a este culto. Em nome de Jesus, eu peço que você depois acesse aí o nosso canal no Facebook, o nosso canal no YouTube, e você estará aí sendo alimentado pela presença e por uma palavra poderosa vinda de Jesus para tocar a tua vida, tocar o teu coração, tocar a tua família, a tua casa. Eu quero dizer que a sua casa neste dia será abençoada em nome de Jesus. A sua casa, os seus familiares serão tocados, praga nenhuma os tocará em nome de Jesus, nenhum mal te sucederá, mas você será guardado pela presença sobrenatural de Jesus. Eu peço que você creia nisso, que você acredite, porque a boa obra que Jesus ele começou em nossas vidas, ele há de cumprir, ele há de terminar, e eu tenho certeza que nós passaremos por este momento difícil, por esse tempo de calamidade, esse tempo de caos, mas nós passaremos cantando o hino da vitória em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa manhã. Eu peço que você esteja agora abrindo a sua Bíblia, em nome de Jesus. Nós compartilharemos agora Atos, o livro de Atos, no capítulo 20. Atos, capítulo 20, versículo 24, que diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus.
Graça e paz, igreja do avivamento. Amém, glória a Deus. Louvamos a Deus por mais esse dia que o Senhor nos fez, esse dia que o Senhor nos concedeu. Somos gratos a Deus pela sua bondade, pela sua fidelidade, pelo seu grande amor, pela sua infinita misericórdia. E é debaixo deste amor, desta bondade, desta fidelidade de Deus que hoje nós estamos aqui reunidos na igreja, no templo do Ministério Internacional Estorac. Bem verdade que estamos tomando também as devidas precauções, entendemos a seriedade, e a gravidade do momento em que estamos vivendo, não apenas no Brasil, mas em diversas nações da terra, devido a esta epidemia, deste vírus que se disseminou, por toda a terra, chegando inclusive aqui ao Brasil. E diante disso nós estamos sim atentos, estamos tomando aí todas as precauções, atendendo também as determinações aí das autoridades. O Lucas já bem colocou aqui, na abertura, no início aqui do culto, que hoje nós estamos aqui na igreja somente com o pessoal do louvor, a equipe de louvor, a dança, e nós aqui os pastores. Os demais discípulos estão nas suas casas, nos seus lares, cumprindo assim a quarentena, cumprindo assim a determinação da justiça. Mas nós não podíamos, e nem podemos deixar de falar, de testemunhar, de compartilhar daquilo que temos visto, daquilo que temos ouvido, daquilo que temos recebido da parte do Senhor. E é nessa disposição que nós estamos aqui hoje, para adorar a Deus, para prestarmos ao Senhor o nosso culto de louvor, de adoração, de gratidão a Ele, por tudo que Ele tem feito, e também para abençoar a vida de todos vocês, para liberar sobre vocês uma palavra de bênção, uma oração. Queremos nesse dia de hoje estar orando, por cada casa, por cada família, declarando mediante a palavra do Salmo 91:10 que nenhum mal sucederá e nenhuma praga chegará à nossa casa, às nossas famílias e às nossas geografias. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu quero ler juntamente com vocês nesse dia de hoje uma palavra. Eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias onde vocês estão aí, nos seus lares, nas suas casas. Abram comigo a palavra de Deus no livro de aos Hebreus, texto do capítulo 12. Nós vamos ler os versos 1 e 2. Aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu quero compartilhar com vocês uma breve palavra para o enlevo e para a edificação espiritual das nossas vidas. Amém? Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2, nos diz assim: portanto, também nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos, pois, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e sigamos a carreira que nos está proposta. Verso 2: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Feche os teus olhos onde você está. Quero orar com você em nome de Jesus. Querido Deus, nós te damos graças, Senhor, por esse dia de hoje. Senhor, nós te louvamos por este tempo, te louvamos porque em todas as coisas o Senhor é fiel. Senhor, nós sabemos que o Senhor em tudo, meu Deus, é poderoso para fazer, meu Deus, e operar todas as coisas segundo, ó Deus, a grandeza do teu poder e da tua majestade, Pai. Te louvamos por este tempo, te louvamos por esta palavra, meu Deus, aqui, Senhor, lida, e oramos para que o teu Espírito Santo, ó Deus, Pai, esteja agora ministrando o coração de cada filho teu,
de cada filha tua, meu Deus, onde quer que estejam, que o Senhor esteja agora visitando, meu Deus, cada vida, Senhor, e tocando cada coração com teu poder e com a tua graça, Pai, em nome de Cristo Jesus, amém e graças a Deus, amém, glória a Deus. Amados, o tema desta palavra é olhando na direção certa, olhando na direção certa. Esse é o tema desta palavra que o Senhor nos concede neste dia de hoje e nos revela pelo seu Espírito, pela sua graça. E eu quero compartilhar esta palavra com vocês mediante o texto lido no livro aos Hebreus, no capítulo 12, os versos 1 e 2, onde a palavra de Deus nos exorta, a palavra de Deus nos chama a atenção, nos levando ao entendimento em que nós não vivemos simplesmente por viver, que nós não existimos simplesmente por existir, que nós não somos obra da casualidade, não somos frutos do acaso e nem tampouco da coincidência, mas somos sim obra feita por um propósito, e esse propósito é o propósito de Deus. Você não é obra do acaso, você não é fruto meramente de uma coincidência, mas a palavra de Deus está revelando a você nesse dia de hoje que você é fruto do propósito de Deus. A palavra diz que nós precisamos entender que a nossa vida, ela é uma jornada que nós precisamos empreender. Jesus, aliás, o escritor aos Hebreus, ele nos diz aqui que nós precisamos deixar os embaraços que tão de perto nos rodeiam, e nós precisamos seguir uma carreira, seguir uma jornada que está proposta a cada um de nós. Então, meu querido, minha querida, você precisa entender nesse dia de hoje que a tua vida é algo estabelecido por Deus, é algo determinado por Deus, que Deus estabeleceu a tua vida para uma jornada, para uma trajetória, e que a trajetória da tua vida estabelecida por Deus é uma trajetória de sucesso, é uma trajetória de vitória, de bênçãos e realizações que Deus já tem determinado e estabelecido para a minha vida e para a tua vida. Então a palavra de Deus nos diz que nós precisamos seguir a carreira que nos está proposta. Todos nós estamos em uma jornada de vida, e eu estava meditando esta palavra e fui meditar um pouco, estudar um pouco sobre corrida. Claro que eu não sou nenhum desportista, né? Eu não tenho esse talento esportivo, mas aqueles que praticam esportes, principalmente os que são treinados, né, a correrem, a fazerem corridas, maratonas, sabem muito bem do que eu estou falando. E eu observei que existem as corridas, né, de pequena distância, de média distância e também de longa distância. E as corridas de longa distância, elas são chamadas de maratonas. E olha que coisa interessante, uma corrida rápida, ela é feita em 100 metros, existem as corridas de 100 metros, existem as corridas de 300 metros, de 400 metros, são as corridas curtas, né? Corridas rápidas, que aqueles corredores de velocidade, eles são treinados para esse tipo de corrida. Mas existem também as chamadas maratonas, e uma maratona, ela é feita em média numa jornada de 42 quilômetros. Olha a diferença de uma corrida para uma maratona. E o que Deus está nos dizendo nessa noite, nesse dia de hoje, é que a nossa vida não é uma carreira simplesmente, uma corrida simplesmente, mas a nossa vida é uma jornada de uma longa distância, e que essa distância da jornada da nossa vida precisa ser feita com perseverança. Você precisa perseverar, nós precisamos ter perseverança na nossa vida. E muito mais do que a jornada, muito mais do que o percurso da jornada que nós estamos fazendo na nossa vida, é importante nós entendermos para onde nós estamos olhando. Então quero perguntar para você nesse dia de hoje, para onde você está olhando? Aonde estão os teus olhos?
Em que sentido, em que direção os teus olhos têm enxergado? Os teus olhos têm olhado? Porque o conselho da palavra de Deus para nós nesse dia de hoje é olhando para Jesus. Amém? Olhando para Jesus, olhe para Jesus. Mantenha os seus olhos em Cristo. Procure enxergar Jesus na tua vida, e tudo na tua vida vai dar certo. Se nós procurarmos olhar para Jesus, enxergarmos e mantermos os nossos olhos em Jesus, tudo na nossa vida vai dar certo. E olha que coisa interessante, a palavra diz que Jesus, por causa, o versículo 2 diz que Jesus, por causa do gozo, da satisfação que estava proposto ou proposta a Ele quem? A Jesus. A Bíblia diz que Ele suportou todas as coisas. Ele suportou todas as coisas, Ele enfrentou todas as coisas com resignação, com determinação. Por quê? Porque os olhos de Jesus não estavam presos à circunstância, não estavam presos ao momento, mas estavam fixados àquilo que já estava determinado na vida dele. E você precisa olhar para aquilo que está determinado na tua vida. Saiba que na tua vida existe algo determinado, estabelecido por Deus. Não são e não podem ser, amados, as circunstâncias, não podem ser as situações momentâneas quem determinem ou quem hão de determinar a verdade daquilo que já está estabelecido para a nossa vida. Olha, nós estamos agora diante de uma situação difícil, de uma situação caótica, mas nesse tempo tão difícil, nesse tempo de tanto sofrimento, de tanta angústia, os nossos olhos, os teus olhos, não podem estar presos à situação, não podem estar presos ao momento. Você precisa crer que há um futuro melhor, há um futuro de bênção determinado para a tua vida. E esse futuro foi estabelecido pelo próprio Deus por meio da sua palavra. Porém, você precisa olhar para Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus. Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Amém? Eu quero chamar a sua atenção para essa realidade. Aonde estão os nossos olhos? Para onde nós estamos olhando? Em que nós temos colocado os nossos olhos? A palavra diz, o texto bíblico vai nos mostrar, a importância de nós termos bons olhos. Se nós lermos a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 6, versos 22 e 23, Mateus 6, 22 e 23, Jesus nos ensina nesse texto a importância de termos bons olhos, porque Ele diz que a candeia do corpo são os olhos. E Ele diz nesse texto que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Porém, se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas. Então nós precisamos ter bons olhos, porque os olhos são a lâmpada do corpo. Os olhos são a lâmpada do corpo. Os olhos é que iluminam, é que trazem a luz a todo o corpo. Porém, mais do que simplesmente termos bons olhos, nós também precisamos saber e entender para onde nós estamos olhando, em que direção nós estamos olhando. Existem 5 direções onde os nossos olhos conseguem olhar, conseguem enxergar. E eu quero falar um pouco com você sobre essas 5 direções. E essas 5 direções são: os nossos olhos podem olhar para frente, os nossos olhos podem olhar para trás, podemos olhar para baixo, podemos olhar para os lados e podemos olhar para cima. Então, as 5 direções para onde os olhos enxergam, para onde os olhos veem, são para frente, para trás, para baixo, para os lados e para cima. E a pergunta é: para onde você tem olhado? Muitas pessoas têm olhado para baixo. E o que significa, meus queridos, olhar para baixo? O que significa nós olharmos para baixo? Nós vamos ver aqui rapidamente Lucas capítulo 16, versículo 23. Lucas capítulo 16, verso 23, fala sobre olhar para baixo. Abra aí a sua Bíblia. Vamos ver aqui rapidamente.
Lucas 16, 23. Que nos conta a história daquele homem rico, né? E o verso 23 diz: e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então este homem rico, os seus olhos estavam sempre olhando para baixo. E o que significa olhar para baixo? Olhar para as coisas terrenas, olhar para as coisas do mundo, olhar para as coisas aqui da terra. Pessoas que olham para baixo são pessoas que vivem presas nas coisas materiais, são pessoas que vivem aprisionadas às coisas terrenas, como era o exemplo deste homem, em que Jesus conta esta parábola. Um homem rico, um homem que, materialmente falando, humanamente falando, ele tinha de tudo, vivia uma vida abastada, materialmente falando, mas espiritualmente ele não tinha nada. Os seus olhos estavam o tempo todo, passou a vida inteira olhando para baixo, olhando para a terra, olhando para as coisas materiais, para as coisas naturais. Tem pessoas que não conseguem enxergar as coisas espirituais. Por quê? Porque tem uma visão materialista, tem uma visão meramente natural. E hoje Deus está chamando você, despertando você a abrir os seus olhos espirituais e enxergar a luz da palavra de Deus, tirar os teus olhos das coisas simplesmente desta vida, entender, meu querido, minha querida, que a tua vida é muito mais do que meramente as coisas passageiras desta terra. Este homem, o texto nos diz que a única vez em que ele conseguiu erguer os olhos, o texto diz aqui que ele ergueu os olhos. Por que ele ergueu os olhos? Porque ele estava até então olhando para baixo. E aí a Bíblia diz que lá no inferno, somente lá no inferno, ele consegue erguer os olhos e olhar para cima. E aí ele viu Lázaro e Abraão no paraíso, no seio de Abraão. Mas aí já era tarde. Já era tarde, porque ele havia desperdiçado toda a sua vida aqui na terra, envolvido simplesmente com as coisas materiais. Então, meu querido, minha querida, neste tempo de despertamento, Deus está nos dizendo, Deus está falando conosco: pare de desperdiçar a tua vida com coisas que não têm valor. Procure olhar verdadeiramente para aquilo que importa, para aquilo que tem valor, para aquilo que é valoroso na tua vida. E não existe nada mais valoroso, nada mais precioso do que ter Deus, do que ter Jesus no teu coração, na tua vida, guiando a tua vida, guiando a tua casa, guiando a tua família. Porque Jesus, como o texto mesmo diz, é o autor e é o consumador da nossa fé. Então olhar para baixo é olhar para as coisas do mundo. A segunda direção, olhar para trás. Pessoas que olham para trás. E aí nós vamos ver o exemplo da mulher de Ló, no livro de Gênesis, no capítulo 19, o verso 26, onde ali a Bíblia nos conta que aquela mulher, a mulher de Ló, ela olha para trás e ela se transforma numa estátua, de sal, e ela perde todo o futuro que estava determinado e estabelecido para a vida dela. Quantas pessoas têm perdido o prazer de viver o presente e o futuro? Quantas pessoas têm perdido o prazer de viver a plenitude daquilo que Deus tem determinado para a sua vida, porque insistem em olhar para trás? E o que é olhar para trás? É olhar para o passado, é olhar para as coisas do passado, é olhar para aquilo que já foi, para aquilo que já passou, é ficar olhando o passado, sofrendo pelo passado, pelas tragédias, pelas tristezas, pelas angústias, pelas frustrações, pelas traições, as decepções do passado. Então pare de olhar para o passado, tira os teus olhos do passado e coloque os teus olhos na direção certa. Terceiro foco dos olhos, olhar para os lados. E o que é olhar para os lados? Amém?
olhando para os lados. Mateus capítulo 14, verso 29, vai falar sobre as pessoas que olham para os lados. E o que é olhar para os lados, meus queridos? Olhar para os outros, olhar para as pessoas. Quantas pessoas não conseguem viver a sua própria vida porque insistem em olhar para os outros, olhar a vida dos outros, cuidar da vida dos outros, olhar para as pessoas, fazer muitas vezes uma imagem das pessoas, né, que estão ao lado, como se as pessoas que estão ao seu lado, ao nosso lado, sejam ou tenham que ser ou precisem ser a nossa tábua de salvação. Mas o Senhor está nos dizendo hoje, amados, que o que nos dá a segurança, o que nos dá a salvação é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então não devemos olhar para os lados, não devemos olhar para trás, não devemos olhar para baixo. E a quarta direção, olhando para frente, olhar para frente. Amém? Olhar para frente. O que é olhar para frente? Olhar para frente é olhar para o alvo, é olhar para o futuro. Então nós precisamos olhar para frente. Os nossos olhos precisam estar fixos na direção à nossa frente. E nós também precisamos olhar para cima, olhar para o alto, porque é lá onde está o nosso socorro, onde está o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Salmo 122 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. Então nós precisamos olhar para frente, porque nós precisamos olhar para o alvo. Jesus olhou para frente, ele manteve os olhos à sua frente. O texto diz que ele, sabendo, pelo gozo que lhe estava proposto, ou seja, o futuro, ele suportou todas as coisas. Mas ele também mantinha os seus olhos no Pai. Ele estava também com os seus olhos fixos no Pai, porque ele sabia que em Deus, no Pai, estava a provisão para a sua vida aqui na terra. E é isso que nós precisamos saber, é isso que você precisa saber, que você precisa entender, que é em Deus, em Jesus, é na palavra de Deus que está a provisão, que está o suprimento para a tua vida, para a nossa vida aqui na terra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então quero deixar para vocês nesse dia de hoje esta palavra, esse texto de Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Então que os nossos olhos estejam olhando na direção certa, que os teus olhos estejam voltados para a direção certa, que nós possamos olhar para o Senhor, olhar para Jesus, e olhando para Jesus, busquemos imitá-lo, seguir os passos de Jesus, fazer como Jesus fez, ter a atitude, ter a convicção, ter a fé, a confiança que Jesus teve em saber que, independente de toda e qualquer situação que ele possa ter vivido, que ele tenha vivido aqui na terra, ele sabia que o êxito da sua vida, da sua jornada aqui na terra já estava estabelecido por Deus. Então não importa, meu querido, minha querida, não importa a circunstância, não importa o momento em que eu e você, em que nós estejamos vivendo, em que nós estejamos passando. O que importa é hoje nós recebemos esta palavra, recebemos esta revelação vinda de Deus para a nossa vida, de que tudo já está estabelecido por Deus e tudo já deu certo. A vitória já está decretada sobre a tua vida. Amém? Independente de qualquer circunstância, independente de qualquer situação, o que Deus nos fala hoje, por meio da sua palavra, é que a vitória já está selada, já está decretada, já está estabelecida sobre as nossas vidas e sobre as nossas geografias. Eu quero, em nome de Jesus, encerrar esta palavra, declarando sobre a tua vida, declarando sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre toda a tua geografia, a vitória do Senhor, a bênção do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é abençoador daqueles que o buscam.
aquele que não falha, que não mente, que não nega a sua própria palavra, porque ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus determinou por meio da sua palavra, é o que vai acontecer, é o que vai se cumprir na tua vida, é o que vai se cumprir na tua casa e na tua família, porque a promessa de Deus, ela é fiel e verdadeira. Então quero que você receba hoje esta palavra, que você receba hoje na tua vida, no teu coração, a verdade de Deus, e que toda mentira do inimigo, que todo engano das circunstâncias, todas as frustrações do passado sejam banidas da tua vida, da tua casa, da tua família, e que a verdade de Deus hoje seja consolidada na tua casa e no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar você a nós orarmos agora. Quero orar por você, encerrando assim esta palavra e encerrando assim este culto no poder do nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos, ore comigo neste momento, em nome de Jesus. Querido Deus, Pai bendito e santo, Deus todo-poderoso, Senhor, nós te damos graças, ó Deus, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Te louvamos, ó Deus, pelo teu grande amor, pela tua infinita misericórdia. Pai, te louvamos pela fidelidade do Senhor, meu Deus, pelo cumprimento da tua palavra, meu Deus, que é fiel, que é verdadeira. Palavra esta, meu Deus, que tem sido, ó Pai, revelada, ministrada, Senhor, ao nosso coração. Ao coração, meu Deus, desses filhos, dessas filhas do Senhor. Vidas, ó Deus, que estão agora, meu Deus, conectadas, ó Deus, aqui conosco. Meu Deus, por meio dessa transmissão, ó Pai, que está sendo, ó Deus, feita, que está sendo realizada, Pai amado, queremos orar, meu Deus, e declarar, segundo o poder da tua palavra, Pai, meu Deus, a manifestação do teu poder, ó Deus, e a operação dos teus milagres, Senhor. Pai, nós abençoamos agora cada vida, ó Deus, abençoamos agora, meu Deus, cada casa, abençoamos cada família, meu Deus, cada lar, cada geografia, Pai. Senhor, nós oramos agora debaixo do poder da tua palavra e liberamos, ó Deus, esta palavra, ó Deus, como verdade do Senhor sobre cada vida, meu Deus, e sobre cada geografia, Pai. Que os nossos olhos, que os olhos dos teus filhos, Senhor, e das tuas filhas, ó Deus, sejam, ó Deus, agora voltados para a direção certa. Que o Senhor, meu Deus, tire, meu Deus, os nossos olhos das circunstâncias, tire os nossos olhos, meu Deus, dos problemas, Senhor, das más notícias, ó Deus. Muitas vezes, ó Pai, temos recebido, ó Deus, más notícias, más informações, ó Deus, que têm sido, Senhor, até mesmo disseminadas, mas que neste tempo, ó Deus, o teu povo, Senhor, aprenda, meu Deus, a fazer a leitura correta de todas as situações, ó Deus, a enxergar, ó Deus, com os olhos da fé, com os olhos espirituais, ó Deus, e manterem, Senhor, o seu coração, meu Deus, e a sua vida, Pai, voltada para o trono da tua graça. Que os nossos olhos, ó Deus, estejam olhando para Jesus, pois Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Que o Senhor assim faça, meu Deus, e assim determine e estabeleça sobre cada vida, sobre cada casa e sobre cada família, meu Deus. Que o teu grande amor, que a graça do teu amado Filho Jesus Cristo e que as doces consolações do teu Espírito Santo, meu Deus, sejam com todos nós reunidos, ó Deus, aqui, e com todos os teus filhos e as tuas filhas, aonde estiverem, nos seus lares, nas suas casas, ó Deus, e em todos os lugares, sobre toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém, amém, e graças a Deus. Amém. Que Deus te abençoe a cada dia em Cristo Jesus. Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho. Um beijo no coração de todos vocês. Shalom, shalom.